Então vambora, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Vamos falar hoje de reino vegetal e entrar já diretamente nos grupos. Então vamos tentar hoje falar de tudo que já caiu no Enem, na UERJ de briófitas em 10 minutos. Ao invés de você perder 2, 3 aulas, 6 tempos de aula para falar disso, galera, é o seguinte, eu não tenho dúvidas que se você assistiu às minhas aulas, você conseguiu ir bem na prova da UERJ. Inclusive, a parte do vídeo que eu falo de meiose e caiu exatamente o mesmo desenho que eu sinalizei aqui. A parte de fotossíntese e respiração celular. Então, olha só. Reino vegetal, características do reino vegetal. Pluricelulares, eucariontes, autotróficos. Beleza? Então, todos os grupos vegetais que eu falar aqui atendem às características do reino vegetal. E o primeiro grupo e menos evoluído são as briófitas, que são representadas pelos musgos e hepáticas. Musgos e hepáticas representam as briófitas. Geralmente esse vegetal, mais ou menos 20 centímetros, atinge pequeno porte. E é comum você ver em ambiente úmido ou aquático. E olha só que interessante, galera. As briófitas possuem rizóide, cauloide e filóide. Professor, por que não raiz, caule e folha? Essas estruturas são análogas à raiz, a caule e folha. Quer dizer que fazem a mesma coisa, porém se originam de forma diferente. Então a estrutura que dá origem ao rizóide não é a mesma estrutura que dá origem à raiz. Porém, as estruturas geradas vão desenvolver o mesmo papel, que é fixação e absorção. Por isso são estruturas análogas. São criptógamas. Significa que são plantas, sem semente. E a gente vai ver que criptógamas são briófitas e epteridófitas. Avasculares. O que é avascular? Quer dizer que não possui xilema e floema. Ah, professor, o que tem isso? Xilema e floema são tecidos condutores. Então, o xilema ele é responsável por pegar e conduzir água e sais minerais da raiz para a copa. Ele fica internamente. O floema circunda o xilema. E o floema faz o quê? Transporta seiva elaborada da fotossíntese, olha para cá, seiva elaborada da fotossíntese em direção à raiz. Por isso que quando se faz o anel de Malpighi, que é aquela retirada de um anel da árvore, a planta morre, porque o fluxo de seiva não chega mais na raiz. Viu? Específica da UERJ. E se a planta não tem esse tecido de condução, ela tem um pequeno porte. Por quê? O tecido de condução gera uma tensão, coesão e cria uma pressão, até pela própria evaporação da água, então isso facilita o transporte. Se a planta não tem xilema e não tem floema, ela obrigatoriamente vai ser de pequeno porte, porque como é que funciona o transporte de nutrientes e de substâncias? Ou por osmose, se for água, célula a célula, ou por difusão. Então isso impõe um limite à planta, até por ação da gravidade. Eu não consigo atingir esse processo de difusão por grandes alturas. Beleza? Então, pequeno porte avascular. Essas plantas vivem em ambientes úmidos e aquáticos, por quê? Porque essas plantas, assim como os anfíbios, dependem da água no processo reprodutivo. Essa planta produz um gameta flagelado que vai cair na água e vai nadar em direção ao gameta feminino. A gente chama esse movimento de quimiotactismo, quando células se movimentam por orientação química, tá? O hormônio feminino o gameta feminino libera um hormônio na água e o masculino, por quimiotactismo, fecunda. Outro bisuzinho específico aí. Então, gameta flagelado, eu dependo da água do processo reprodutivo. Reprodução. O ciclo reprodutivo das briófitas é por alternância de gerações ou metagênese. Significa que em
Nessa fase reprodutiva eu vou ter momentos assexuados, momento sexuado. Ou seja, metagênese ou alternância de gerações significa, no mesmo ciclo, reprodução assexuada e sexuada, sexuada e sexuada. Beleza? Qual é a fase permanente do ciclo reprodutivo das briófitas? É o gametófito. E o gametófito faz que tipo de reprodução? Sexuada. Qual é a fase transitória? O esporófito. E o esporófito faz reprodução assexuada. Por que eu tenho que saber disso, professor? Pelo simples motivo. Se eu pego e falo assim, turma, galera, olha pra mim, lava o celular, olha pro tio, bobeira. Essa plantinha é uma briófita. Essa briófita que está na minha mão e você tá vendo, ela é um gametófito ou ela é um esporófito? Com certeza o que você está vendo é um gametófito, porque sempre o que você vê como vegetal é a fase duradoura ou permanente. Então olha para cá. Se eu estou te mostrando uma briófita, essa briófita ela é um gametófito. Por quê? Porque o gametófito é a fase permanente. Quando a gente for estudar pteridófita e os demais grupos, isso aqui se inverte. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase permanente é o esporófito e a transitória é o gametófito. Portanto, se eu te mostrar uma samambaia, que é uma pteridófita, aquela samambaia que tu está vendo é o quê? É o esporófito, porque o esporófito é a fase permanente das pteridófitas. Beleza? Show! Já compararam na questão da UERJ, em questões discursivas, pequeno gafanhoto? Olha para mim, preste atenção, larga o celular, sai do WhatsApp. Por que as briófitas podem ser comparadas a anfíbios? Olha que resposta simples. Porque ambos dependem da água no processo reprodutivo. Olha que mole. Então, eu posso comparar briófitas a anfíbios, porque os dois dependem da água e por isso eles não podem viver longe delas. Olha para cá. Isso aqui é uma briófita que tem gametófito e que tem um esporófito. Porém, quando eu te mostro a planta, eu estou te mostrando isso daqui. Porque isso aqui ele é muito rápido. Mas vamos começar o ciclo com essa planta. Como é que funciona? Coisas importantes. O gametófito é haploide. Significa que o gametófito sempre tem metade do número de cromossomos. O esporófito ele é diploide. Beleza? Então eu tenho o esporófito, que é transitório, e o gametófito. O esporófito ele nasce a partir do gametófito. Então olha só. Esporófito 2N produziu esporo N. Opa, qual é o tipo de divisão celular que reduz o número de cromossomos? Meiose, professor, meiose. Então daqui para cá houve uma meiose. Não meiose gamética, mas uma meiose espórica. Tranquilo? Cada esporo desse, ao encontrar um ambiente favorável, vai dar origem ou a um gametófito masculino ou um gametófito feminino. Então olha para cá. Aqui caiu um esporo masculino, gametófito masculino. Ó. Esse esporo N gerou um gametófito N masculino. Esse daqui gerou um gametófito N feminino. Beleza? O gametófito masculino, aqui nesse momento aqui, onde eu estou circulando, ele possui uma estrutura chamada de anterídeo. O anterídeo, ele faz a função do teu testículo ou do teu ovário. Só que detalhe, o teu testículo, para produzir gameta, faz meiose. Porque você é diploide e teu gameta é haploide. Agora olha para cá. O gametófito é N. Então a estrutura produtora de gameta, chamada de anterídeo, também é N. Então, galera, presta atenção, isso é bizu do bizu. O anterídeo haploide é a estrutura produtora de gametas do gametófito. Qual é o nome do gameta que o anterídeo produz? Anterozoide. Então, o anterídeo N produz anterozoide N. Opa! Quando eu tenho uma célula que gera células iguais, é mitose ou meiose? Mitose. Mas, professor,
Me disseram que mitose é só para crescimento e regeneração e que meiose era só para produzir gametas. Calma. Esse cara anterídeo N, ele não pode fazer meiose para produzir um anterozoide N, porque senão ele vai produzir um anterozoide N sobre 2. Então, se eu tenho esse carinha N e ele produzir um gameta também N, esse cara produziu gameta por mitose gamética. Ele fez mitose. N formou N. Não teve redução, então não é meiose. É uma mitose gamética. Esse carinha aqui, pequeno gafanhoto, vai nadar por quimiotactismo. E essa estrutura aqui tem a estrutura produtora do gameta feminino, que é o arquegônio. O arquegônio é a estrutura que produz o gameta feminino. Qual é o nome do gameta feminino que esse cara vai fecundar? Oosfera, que também é N. E já aprendemos. N produzindo N não é por meiose, é por mitose. Então esse cara N, ao fecundar a oosfera 2N, vai surgir quem? A partir do gametófito feminino? O esporófito. Então anterozoide N nadou, fecundou a esfera N, N com N, 2N. O que vai nascer dessa fusão dos gametas? Um esporófito. Esse esporófito nasceu, liberou os esporos, ele cai. Essa estrutura que nasce o esporo é sempre o gametófito feminino. Então, sempre que te mostrarem uma imagem onde o gametófito está com o esporófito, esse gametófito obrigatoriamente é o feminino. Por quê? O masculino produz o espermatozoide aqui, ó, o anterozoide, ele nada e fecunda aqui dentro o gameta. E dessa fecundação nasce o esporófito. Nasceu o esporófito, liberou o esporo, some. Esse gametófito feminino é fecundado, nasce outro. E assim vai. Beleza? Galera, é isso. É isso que tu precisa para tua prova. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha o vídeo, deixa suas perguntas, sugestões. Tamo junto e misturado. Galera, foco total, não desanimem. Vambora!